Olá, nós vamos falar agora de ansiedade e estresse, dois temas que afetam a todos nós, não é mesmo? Independentemente da profissão que a gente atua e do tipo de empresa, pequena, média ou grande, de alguma forma a gente sente essas duas forças, às vezes drenando a energia da gente. Mas será que o estresse é sempre ruim? Não. Hoje já se sabe que existem dois tipos de estresse, o eutresse e o distresse. O eutresse é aquela energia interna, extra, que a gente precisa ter até para as coisas boas, né? Então eu vou me mudar, vou para um casamento, vou para uma festa, vou me preparar para um jogo de futebol, para uma reunião. Eu preciso ficar de alguma forma pilhado, né? Preparado para alguma coisa. Quando a minha mente está antevendo uma situação importante, o que acontece? O meu coração bate num ritmo mais acelerado, todas as minhas glândulas começam a liberar na minha fisiologia mais energia, o quê? Para eu me preparar para uma atividade. Porém, quando a gente está numa atividade que é frustrante, que é continuamente difícil, em que a gente não tem um bom feedback, que a gente está o tempo todo tomando bronca ou sendo impedido de fazer alguma coisa bem feita, o que acontece? A gente dispara a energia preparadora, ela vai para a ação e ela é bloqueada. Então, a gente precisa ser capaz de gerenciar a nossa energia interna, porque no dia a dia, numa empresa, em qualquer tipo de situação, a gente está exposto a isso. Há adversidades, há adversários, há pessoas que nos contrariam, ou até as situações que escapam do nosso limite, como o trânsito, uma chuva, ou até alguma pessoa que de repente nos coloca alguma situação que para nós é muito difícil de resolver. Por isso é que se fala que o estresse ele está muitas vezes mais até dentro da cabeça do indivíduo. O estresse ele pode ser gerenciado a partir de bons pensamentos, através da reflexão de uma capacidade interna que eu tenha de resolver as coisas. E aí tem duas dicas de ouro. As pessoas que costumam se estressar, elas tendem a fazer duas coisas. De um lado, elas aumentam irracionalmente o drama. Então assim, se eu fizer aquilo vai ser o fim do mundo, se eu errar vai ser para sempre, se eu não conseguir alguma coisa eu estou perdido. Ou seja, eu pego o drama e jogo lá em cima. E aí é claro, eu vou tender a não fazer ou fazer com muito medo. Por outro lado, o que eu faço com as minhas competências? Jogo lá para baixo. E aí se eu penso, eu não sou capaz, eu não vou conseguir, não dá certo, nunca dá certo para mim, nada que eu faça eu consigo, o que acontece? Eu fico com mais medo de errar. Então, quando há esse desequilíbrio, eu sinto aquilo que em terapia cognitiva a gente chama de esquema de vulnerabilidade. Eu me sinto absolutamente vulnerável se eu sou incapaz e tudo que eu fizer é o fim do mundo. Normalmente isso se baseia em três tipos de pensamentos muito estressantes. A ideia de controle, a ideia de que eu tenho ou posso controlar tudo e todos. É melhor pensar, se eu fizer isso muito bem, eu tenho uma chance muito grande de conseguir aquilo. Porque eu não tenho controle absoluto de como o outro vai receber as coisas. Eu tenho controle o quê? Sobre mim. E aí entra a minha proatividade. Um outro pensamento que atrapalha demais é o pensamento evitativo. É a ideia de que se eu fizer alguma coisa que pode dar errado, é melhor nem tentar. Ora, de novo, se eu sou humano e eu sou falível e as coisas podem acontecer de um jeito diferente do que eu quero, eu aceito, e isso é a regra da vida, porque essa é a tua vida e a minha vida é assim. Então, ao invés de ser evitativo, eu vou ser o quê? Proativo. E um terceiro ponto que atrapalha demais e nos estressa internamente é o perfeccionismo. Se não for perfeito, não serve. São as pessoas que costumam dizer muito assim, tudo, nada, ninguém, sempre, todo mundo, jamais. Esse tipo de pessoa costuma colocar generalizações em quase tudo. Ora, o ótimo é inimigo do bom. Não quer dizer que a gente não tem que perseguir a excelência, não quer dizer que a gente não tem que se aprimorar, tem sim. Mas se tudo que eu fizer tem que ser absolutamente perfeito e o que eu não fizer que for perfeito não tem valor, o que eu estou fazendo com a minha autoestima? O que eu estou fazendo com o meu valor pessoal? Estou me jogando lá para baixo. E aí faz todo sentido, né? Eu crio drama e diminuo minhas competências em cima dessas três questões. A ideia de controle absoluto, a ideia de perfeccionismo e a ideia da evitação.